Olá, bem-vindos a mais uma mesa com o Cordeiro. Eu sou Marina Maprelhan Conruyan, autora do livro O Cordeiro Marinado em Porções, que está sendo aí transformado numa dieta do Cordeiro, né? Onde todos os dias eu sirvo aí uma porção, que é um capítulo, e estamos hoje no capítulo 22. Jesus é a ressurreição e a vida. Esse capítulo está na terceira parte, no terceiro módulo do livro, onde trata dos atributos de Jesus. Então, nós já comentamos no capítulo anterior, né, como Jesus sendo amigo, a grande prova de amor e amizade que Jesus tinha para com seu amigo Lázaro. Na verdade, foi mais uma prova de poder, isso sim, porque afinal ele ressuscitou o amigo já em estado de putrefação. Não creio que tenha existido algum outro caso assim de alguém voltar à vida depois de 4 dias na sepultura. Mas, falando em casos de ressurreição, só a título de curiosidade, a Bíblia registra pelo menos uns 10. No Antigo Testamento são uns 3. O filho da viúva, em 1 Reis 17, a mulher sunamita, de 2 Reis, o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, também em 2 Reis, e no Novo Testamento os outros 7. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o amigo Lázaro, que está em foco aqui agora, o próprio Senhor Jesus e muitos santos que haviam morrido depois da morte de Jesus, Dorcas também, o Eutico que caiu da janela, lembra? Mas de todos esses casos, ou até de tantos outros casos fora da Bíblia que já existiu, o único até hoje que morreu e ressuscitou, mas não voltou a morrer novamente, é Jesus. Ele está ressurreto, vivendo até hoje, para sempre. Por isso ele pode declarar: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11, 25 a 26. Eu creio, pois ele não disse só ser a ressurreição, ele também afirmou ser a vida, ou seja, ele tem o poder não só de ressuscitar, mas de manter a vida. Para aqueles que morreram antes da sua volta, ele promete a ressurreição. E para aqueles que ainda estiverem vivos por ocasião da sua volta, ele promete que não morrerão eternamente. Tenho um forte pressentimento que pertencerei a esta segunda classe de sempre vivos eternamente. Não sei se você crê assim também. Bom, isso já é assunto futuro, ainda que cada vez mais próximo do presente, que não diminui em nada a credibilidade das promessas, conforme está previsto. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está lá em 1 Coríntios 15, 52. E 1 Tessalonicenses 4,16 completa, né? O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Outras passagens dizem ainda: E sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. João 5, 29. Assim também eu creio que por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 1 Coríntios 6, 14. Então, o que não falta são, né, afirmações bíblicas, fonte fidedigna para a gente crer na ressurreição, né? No entanto, observando os casos do passado, particularmente os 3 que o próprio Senhor Jesus ressuscitou, vemos uma progressão no grau de dificuldade sobre a nossa ótica, mas que, todavia, para Jesus não importava se a filha de Jairo ainda estava morta dentro da casa do pai, ou o filho da viúva estar já morto dentro do caixão, no cortejo fúnebre, como o pior deles, o tal Lázaro, estar morto no túmulo e já há dias, né, em decomposição.
melhor dizendo, em putrefação. Qual a dificuldade para aquele que é a ressurreição e a vida? Que importa se já cheira mal? Maior a glória da ressurreição que simplesmente a glória da cura. Desconfiamos que tenha sido justamente para manifestar maior glória que Jesus não foi curado enquanto vivo, mas esperou ainda 2 dias para atender o chamado. Arrasou. Por isso, o tema de hoje é: Jesus é a ressurreição e a vida. Não é um tema só de Páscoa. Eu creio que na época que eu escrevi, estávamos na Páscoa e também na sequência, né, do próprio Evangelho de João está para vir os acontecimentos da Páscoa. Nós vamos ver amanhã Jesus sendo bendito, né, na entrada triunfal de Jerusalém, depois ele sendo amor na crucificação, que foi a maior prova de amor, e assim já caminhando aí para os últimos momentos de Jesus, né? Mas diz aqui também em Mateus 28:1: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, e ainda depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Atos 1:3. E passados esses 40 dias, lembramos a sua ascensão. Contando mais 10, somos os 50 dias após sua morte e ressurreição, quando então comemoramos a festa de Pentecostes. Então, é evidente, né, há evidências dessa ressurreição, não só de Jesus, como no caso que lemos aí de Lázaro, ele é a ressurreição e a vida, né? E a minha oração é: Senhor Jesus, eu creio nas ressurreições do passado e glorifico o teu nome por tamanho poder. Creio que ainda hoje és poderoso para ressuscitar aqueles que crerem no poder deste nome, tanto literalmente quanto espiritualmente. Aqueles que estão mortos, até mesmo dentro da casa do Pai, aqueles que estão se desviando pelo caminho que leva à morte, e aqueles que já estão, inclusive, mortos há tempo, sepultados em seus delitos e pecados. Ressuscita o Senhor, torna-lhes a dar vida. Levante-os de entre os mortos, para que juntos estejamos todos vivos e ressurretos para sempre. Amém. Amém. Possamos, assim, crer nessa ressurreição mesmo, não só no corpo físico, mas também no espiritual, que para aqueles que conhecemos, que estão aí realmente espiritualmente mortos, nós possamos crer e pedir ao Senhor que ressuscite essas vidas do poder do pecado. Amém? Essa foi a porção de hoje. E, como eu disse, então, continuamos todos os dias. Se você está chegando hoje pela primeira vez, bem-vindo, inscreva-se no canal, acompanhe com a gente, tem todos os outros, mais de 100 vídeos aí, mais de 100 capítulos já gravados no canal. Compartilhe com pessoas que você sabe que gostariam também deste conteúdo. Se você gostou, dê o seu like e mantenhamos essa dieta firme, né? Para estar de acordo com os pesos e as medidas na estatura perfeita, completa de Cristo. Tá bem? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.